Seleção brasileira, hein? Tem Brasil e Equador. Sexta-feira, 10 da noite, estádio Couto Pereira. Por que no Couto e não na Arena da Baixada, né? Boa pergunta. Nada contra, assim, porque tem sintético. Daí, a Arena da Baixada é o melhor estádio hoje, um dos melhores estádios do Brasil hoje. Esse jogo eu acho que seria mais... E outra, o Caldeirão, né? Sim. Teria muito mais nexo esse jogo ser na Arena da Baixada. Nada contra o Couto Pereira, nada contra o Curitiba, nada contra ninguém. Claro que sim. Na realidade, esse jogo estava marcado para Porto Alegre originalmente. Para a Arena do Grêmio, né? Como a Arena do Grêmio não ficou pronta no seu retorno, poderia ser no Beira-Rio. Só que o público porto-alegrense, isso é fato, viu? Ele não é muito simpático à seleção. Qual foi o último jogo que o Brasil simpático. jogou lá no Rio Grande do Brasil Sul? e França, eu acho. Antes da Copa da Rússia, lembra? Lembro. Um amistoso. Aí foi um jogão, lá na Arena do Grêmio. O Brasil ganhou, eu acho, 1-0, né? Ah, cara, não vou lembrar. Acho que ganhou. Contra a França? Foi. Brasil e França. Lá na Arena do Grêmio? Sim. Pesquisa pra mim aí, Puzório. Tenho quase certeza. Caraca, sério, velho? Tenho quase certeza. Foi um grande evento. Foi antes da Copa de 18. Da Rússia. Eu achei aqui um Brasil 3, França 0 em 2013. Dessa daí eu não tô achando. Então qual foi o jogo antes da Copa da Rússia? Não, acho que não foi contra a França não, Xandão. Não, então foi esse jogo aí, cara. 2013, então. Antes da Copa de 14. Ah, perfeito. Aí ó. sim, aí beleza. Aí eu lembro. Olha como passa rápido, cara. Caraca, Achei que era em 17 isso, ou 18, cara. Que loucura. 11 anos atrás. É isso. Aí o Brasil venceu a França. Filipão era o técnico. Gols de Oscar Hernanes e Lucas Moura. 3-0. 3-0. Foi a última vez que Porto Alegre recebeu um grande... Eu me lembro que eu fui fazer Brasil e Honduras antes da Copa América de 15, lembra? Aquele 2-0 Brasil ou foi outro? Não, 2-0 Brasil. Foi Sabe 2-0, quantas pessoas lembrei. tinham no estádio? 11 mil pessoas. Não é possível, né? Sim, mas que Brasil bom que a gente e falou Honduras sobre isso. antes da Copa América. Bom que falamos sobre isso em relação a preço de ingresso, porque eu tava até buscando o valor dos ingressos. Ô pessoal, vem cá. Ô CBF, vocês não têm um pingo de vergonha na cara, né? Viu, presidente Edinaldo? Você que adora processar jornalista, pode seguir aí à vontade, fazendo seu trabalho péssimo, terrível, fraco. Vocês estão cobrando de 400 a 600 reais o valor do ingresso. É isso? Nossa. É isso. Para torcedores acompanharem uma seleção brasileira sem apelo nenhum, num jogo fraco e sem o principal e talvez único astro da seleção brasileira, que é o Neymar. Cara, A seleção brasileira deixou de ser seleção brasileira há muito tempo. É a seleção da CBF. Vocês da CBF precisam extorquir o torcedor dessa forma, esfolar o torcedor dessa maneira. Vocês são a vergonha. É por isso que a credibilidade da CBF não existe mais. Tem que pagar o quê? O prolabore da cúpula, né? Claro, viu? E a comissão técnica com 30 caras. Vergonha. Tem que pagar tudo isso, não vergonha. Edinaldo Rodrigues, seu trabalho é uma vergonha na cadeira presidencial. Assim como Rogério Caboclo, Ricardo Teixeira, Marim, Marco Paulo Donero e tantos outros caras que não representam em nada o futebol brasileiro. A gente tem como novidade o Estevão do Palmeiras, que é a grande novidade, e ele falou sobre a ajuda da comissão técnica do Palmeiras no começo da carreira. No começo do ano eu subi, foi um pouco difícil, porque profissional e base são coisas totalmente diferentes. Sofri um pouquinho, soube lidar, mas graças ao Abel, à comissão técnica dele, aos jogadores, pude estar crescendo, pude estar aprendendo com o meu pai também, meus familiares, que me ajudaram bastante nesse processo, que no começo do ano foi um pouco difícil, que sofri bastante. E graças a Deus pude estar me desenvolvendo junto com eles, com as atletas que estavam lá, com a comissão técnica que me dava conselhos diariamente. E pude estar crescendo, acrescentando bastante no futebol para estar onde eu estou hoje jogando com o Estevão. 8h30, quem trouxe o Estevão foi o Maurício Gagliotti. Grande. Né? Junto com o João Paulo Sampaio. Ele era chamado de Messinho. Acho que acertou, lá no Cruzeiro, né? Acho que acertou. Mas vem cá, pessoal. Quantas contratações o Gagliotti acertou, Capelães? Quantas contratações foram? A gente tem que colocar na régua aqui, a gente tem que ver, né? Quantos que o Paulo Nobre contratou? Paulo Nobre contratou muita gente. O Paulo Nobre, ele pegou foi o Palmeiras obrigado... da segunda divisão. Ele foi... Oi? Não. Pegou o Palmeiras na segunda divisão em 2013. Ah, não. Tô falando em 2014, mas que foi o ano do centenário, sim. Em 2013 ele pegou na Série B. Sim. É que em 2014, que foi quase o pior ano da história do Palmeiras, porque o Palmeiras, olha só, centenário em 2014. E a inauguração do Allianz Parque, o Palmeiras quase caiu. Não caiu porque vocês vão lembrar, aquele empate contra o Atlético Paranaense, o Santos acabou salvando, Thiago Ribeiro fez gol e tal. Só que em 2015 o Alexandre Matos chega
ele faz assim, umas 20, 30 contratações. Várias. Ele contratou vários jogadores. Amaral, Leandro Banana, volante. Amaral volante. O Leandro João Almeida. Paulo, Leandro Almeida. João Paulo, lateral esquerdo, que era do Flamengo. Contratou muita gente. Dudu. Dudu, inclusive. Não, ele acertou muito. Dudu. Rafael Marques, atacante. Contratou muita Andrei gente. Giroto, Um monte, que tá um monte. no Nantes da França. Rieder hoje. Matos, Kelvin. Foi Não, o Andrei contratando. Giroto tá no time da Arábia, na Liga Árabe, que a Band transmite. Foi contratando um monte, mas lá se via uma necessidade de uma reformulação Tem razão. completa. Tem razão. Aí o Gagliotti pegou o bonde andando de uma boa gestão do Paulo Nobre. A Leila pegou o bonde andando de uma ótima gestão do Maurício Gagliotti, que me arrisco a dizer que é o maior presente da história do Palmeiras em relação à quantidade de títulos conquistados, né? Sim. Me arrisco a dizer, porque foram duas Sim. Libertadores. Ganhou tudo. Ganhou tudo, né? Copa do Brasil, Brasileiro, estaduais, Paulista. Recopa, Ganhou etc, tudo. né? Isso aí mesmo. Ganhou tudo. Só não acertou na fila, né? O Palmeiras de 2013, quando o Nobre assumiu, tinha Fernando Praz, Luiz Felipe, Nossa. Wilson. Quem era o segundo Era zagueiro? o Wellington. Não era o Wellington zagueiro? Não, o Wellington era reserva. Era Wilson, Gustavo Gustavo. e Juninho. Verdade. Aí o meio de campo era Charles, Marcelo Oliveira, Nossa. Valdívia. Quem era? Tinha um outro no meio. Felipe Menezes? Porque o Felipe Menezes era reserva. Lembra o Felipe Menezes. né? Na frente era Leandro. Nossa. O Leandro que veio do Leandro Grêmio. jogou muito, Leandro. Leandro Teve contrato e Allan renovado. Kardec. Leandro não jogou nada. Contrato renovado. Esse era o time Leandro e Allan Kardec. Verdade. Wesley, estão me falando. É Esse verdade. time subiu. Wesley, É. é verdade. Esse time subiu. Esse time subiu. Aí Wesley Vaquinha? o Wesley Vaquinha. É. E aí o Kardec foi pro São Paulo depois que o Exato. Nobre não quis pagar a comissão pro empresário. Essa que foi a realidade. Aí o Kardec acabou indo pro São Paulo por um salário maior. Que ocasionou naquela entrevista que eu estava das bananas Isso. do presidente Aidar ao lado do Ataíde Gil Guerreiro. Aliás, um abraço, doutor Ataíde Gil Guerreiro. O senhor é uma grande figura, hein? Sumiu, hein? O senhor tem que aparecer, porque o senhor é um papo maravilhoso sobre futebol. O doutor Ataíde Guerreiro veio aqui num plantão de Ano Novo, no dia 26 de dezembro. Estávamos juntos aqui. Estávamos juntos para falar do São Paulo. Ficamos 2 horas falando de futebol aqui, foi maravilhoso. Exatamente. Por falar em São Paulo, tem o Lucas Moura, que deu também uma declaração importante sobre a seleção brasileira. Foi um bom gancho, mas tu tá Não, é porque deixa eu te borrifando muito. explicar. Vamos lá. vai lá. Existem... Você não é o apresentador Vai lá, desse programa. vai lá, Nós temos 3 apresentadores, então dá uma segurada aí. Bom, primeiramente desejar melhoras aí, uma boa recuperação pro Savinho, né? Eu esperava, batalhei por essa oportunidade. Claro que a gente fica triste com a lesão do companheiro, mas faz parte do futebol. Eu estava embarcando para o Rio de Janeiro, né, para o jogo do Fluminense. Estava ali no avião, não imaginava. O comandante pegou o interfone ali e avisou. E foi uma surpresa, achei que até pegadinha, porque olhei no celular, não tinha mensagem nenhuma. E aí depois saiu a notícia e um monte de gente mandando mensagem. Mas foi inusitado, mas foi muito bom. Tá aí o Lucas Moura, esse jogador, ele tinha que ter sido convocado quando ele estava no Tottenham. Foi a melhor fase dele. O Tite não gostava dele. Eu ouvi em cobertura da seleção. Não é jogador de seleção. Eu ouvi isso. Na época do Tite. Quem que é jogador de Eu seleção? ouvi isso. Pois é, eu ouvi. Fred era jogador de seleção? Não é e tal, não sei o quê. Então foi convocado... Everton Ribeiro naquela época era jogador de Ele seleção. foi convocado com atraso. E apesar de jogar muito bem no futebol brasileiro, ele só foi convocado porque o Dorival Júnior o treinou no São Paulo. Para deixar bem só claro por também, isso. o Lucas... Infelizmente, mas só por eu isso. não acho o Lucas um injustiçado em seleção brasileira, para deixar bem claro, Mas tá? poderia ter sido chamado. Não, ele poderia ter sido chamado em algumas oportunidades, mas assim, nunca disputou uma Copa do Mundo. A gente tem algumas frases icônicas aqui. O Alex nunca disputou uma Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. E assim vai. Não é o caso do Lucas, que no futebol europeu, na minha avaliação, nunca conseguiu se consolidar. A gente criou muita expectativa em 2012, quando ele sai do futebol brasileiro com o título de Sul-Americana como protagonista daquela equipe do São Paulo, chega na Europa, é Paris Saint-Germain, depois migra pra lá, pra cá, conseguiu se firmar no Tottenham, mas ainda assim não era uma realidade. Até porque muitas vezes ele era mais reserva do que titular naquele time que tinha o Son, Sim. o Harry Kane, Sim. e aquele outro Dele Alli. Isso. Então ele não tinha muito espaço para jogar, tanto que na final da Champions ele ficou banco para esses 3 jogadores, né? Exatamente. Vamos agora ao Esteban falando sobre o Neymar. Neymar que não tem previsão de retorno ainda no Al Hilal por causa da lesão e pelo número de estrangeiros. Eu trabalho muito o psicológico com a minha família, com os meus pais, que a gente... Eu fiquei muito feliz de saber que o meu ídolo, um cara que, para nós mais jovens, é uma referência, é um extra classe, que o que ele fez no Brasil, o que ele fez nos outros times, acho que é muito difícil de se fazer. E um cara que a gente sempre se espelha, a gente sempre tenta
fazer aquilo que ele faz em campo, principalmente para nós mais jovens, é muito gratificante saber que ele falou aquilo. Eu fico muito feliz de saber que, tipo, meu esforço está sendo reconhecido, sabe? Meu trabalho dia após dia está sendo reconhecido e fico muito feliz. Menino bem orientado, fala bem também, né? Então, é interessante realmente. Eu acho que essa comparação que muita gente gosta de fazer com o Neymar, ela não é que ela é desnecessária, é que eu acho que não tem como comparar. Se a gente for analisar, olha só, eu tava até levantando esses números aí, não me apego muito aos números, mas é importante. O Estevão, nesse Campeonato Brasileiro, já é o vice-artilheiro da competição e é o líder de assistências. Se ele meter mais 4 gols, se eu não estou equivocado aqui, ele passa o Neymar em número de gols de Campeonato Brasileiro quando o Neymar chegou a ser artilheiro. Então, assim, se a gente for comparar o incomparável, eu acho que o Neymar jogou muito mais futebol. Eu me arrisco a dizer que o Neymar aos 17 anos e o Estevão aos 17 anos, eu acho que o Estevão ele tem chamado mais atenção, até por uma questão de repercussão de mídia, momento do Palmeiras, por se tratar do Palmeiras também, que é uma equipe tão grande quanto a do Santos. E talvez o Estevão já tenha feito mais, entenda o que eu quero dizer, talvez aos 17 anos o Estevão já tenha feito mais do que o Neymar jogando. Porque o Neymar ele aparece de fato aos 17 para 18 anos ainda muito mirradinho, um outro golzinho. Depois o Neymar vira um dos maiores jogadores que eu já tive o privilégio de ver no futebol brasileiro. O que o Neymar fez aqui no Brasil foi um escândalo. Aqui o Luiz Abidal manda um time do